Bem, coloque-se de pé por um minuto. Quero que você abra em Mateus capítulo 6, verso 6. Nós vamos continuar falando sobre oração, amém? Hoje nós vamos falar daqueles cinco modos de oração. Nós vamos começar falando sobre a oração pessoal, né? Aquela oração que você faz, que deve ser a sua vida diária, né? A sua oração diária. Mateus 6,6 diz o quê? Exatamente aquilo que nós sempre ouvimos quando fala de TSD, né? O seu tempo a sós com Deus. A base é este versículo, Mateus capítulo 6, verso 6. Diz assim: eu quero que você leia na sua versão, amém? Não importa que seja um pouco diferente do seu irmão, mas leia aí da forma que você tem. Então vamos lá? 1, 2, 3. Amém? Então eu vou ler. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu pai, que vê em secreto, te recompensará. Bem, pode se sentar. Então, vamos recapitular. Quem lembra os tipos de oração que nós falamos? Pode falar alguém aí, um tipo de oração. Congregacional, outro tipo de oração. Pessoal, o que mais? Intercessória. A oração de parto. Tem mais alguma? Não, é exatamente essas. Então, a oração pessoal, a oração que nós falamos comunitária, que é aquela quando se une um grupo, né? Não necessariamente na igreja, mas a oração que nós podemos fazer quando alguém tem um propósito de oração, vai na casa de alguém. Então nós podemos chamar essa de uma oração comunitária. A oração congregacional, que é aquela que nós fazemos aqui na igreja. Então quando nós estamos aqui na igreja, como no local aqui, né? Então nós falamos que é uma oração congregacional. A oração intercessória, a oração de intercessão. E a última, que talvez seja um pouco nova para nós, que é a oração de parto. Não é a oração quando a mulher estiver ganhando neném, não. Né? É a oração de parto. Nós vamos falar mais sobre isso. E tem na Bíblia, né? Nós sabemos disso, lá em Gálatas 4,19. Não estou inventando nada. Amém? Está na Bíblia. Então, nós vamos começar então falando agora a oração pessoal. O que é a oração pessoal? Nós já falamos. É aquela oração nossa, diária ou contínua, né? É a oração sua que você tem em particular com Deus. É quando você fala das suas necessidades, quando você tem comunhão com o Senhor. Então, é o momento onde você vai estar a sós com Deus. Né? Quantos estão fazendo aquele treinamento? Lembra que nós falamos domingo passado? Alguém lembra? Alguém já teve alguma experiência? Levante a mão se você já teve alguma experiência. Não? Lembra como que é a oração? Você convide Deus para estar com você nesse momento de oração? Então vamos continuar. Eu sei que vocês vão ter experiências com Deus nesse sentido. Então, na oração pessoal, qual que é o nosso papel? Primeira coisa, então, nós temos que vir na presença do Senhor o quê? Com louvores, com ações de graça. Lembra? Vamos ler lá Salmos 100, versículo 4. Que é o nosso exercício. Então nós vamos continuar. E eu sei que, tenho certeza disso, que todos terão uma experiência com o Senhor, quando você estiver orando.
Então não esqueça, essa semana vamos continuar com esse exercício. E agora vai aumentar um pouco. Então Salmos 100, versículo 4 diz o quê? Entrai pelas portas dele com louvor e em seus átrios com hinos, louvai-o e bendizer o seu nome. Então qual que é o seu papel na oração pessoal? Exatamente como diz esse versículo, entrar na presença do Senhor com louvores. Amém? Lembra que eu falei para vocês? Não é para entrar já mostrando o carnezinho das Casas Bahia. Ó, Senhor, eu preciso disso. A fatura do cartão. Amém? Não é para entrar com o Senhor dizendo do carro que você precisa. Nada disso. Primeiro você vai entrar na presença do Senhor louvando, agradecendo ao Senhor por aquilo que Ele é. Lembra? Talvez tudo está caminhando para isso, mas na terça-feira, se você puder estar aqui, o Senhor tem falado no meu coração a respeito de algo muito, muito importante. Tem trabalhado no meu coração esses dias a respeito disso, né? Quando nós entramos na presença do Senhor, por que nós estamos procurando o Senhor? Né? Qual é a motivação de nós estarmos procurando o Senhor? Então, nós fomos chamados, amém? Primeira coisa, nós somos chamados por Deus o quê? Para se relacionar com Ele, amém? Você não foi chamado para ser um profeta, não, primeira coisa que você foi chamado por Deus para se relacionar. Você não é um boneco. Sabe por que existe o livre-arbítrio na sua vida? Ou seja, você pode decidir, escolher o que você quer para a sua vida, porque Deus não criou robô. Ele não criou alguém que obedece Ele, que diz sim, Senhor, sem saber. Porque o robô é assim, não é um programado. Então ele faz conforme aquilo que ele é programado. Deus não te fez assim. Deus te deu o direito de você escolher. Por quê? Porque Ele quer se relacionar. Ele não quer que você seja um boneco. Ele não quer que você repita alguma coisa que você ouviu. Ele quer se relacionar. Amém? Quem é casado se relaciona com a sua esposa, com o seu esposo, não é? Ou você que não é, mas tem namorado, sei lá. Enfim, você tem alguém com que você se relaciona. Quem gosta de conversar com alguém e a pessoa não responder? Levanta a mão. Ninguém. Eu falo pouco, né? Eu converso pouco. Então você imagina eu perto de alguém que não conversa. Eu fico bravo. Então, você, quando está com uma pessoa, você quer que ela responda a você, não é? Eu acho horrível quando você fala com alguém. Tá, e daí? Mas o que mais? Né? Sim, não. É horrível, não é? Até quem conversa no WhatsApp, quando você fala sim, não, às vezes é necessário que a gente coloque umas carinhas e tal, porque não dá para conversar. Mas é muito ruim quando você pergunta uma coisa para a pessoa só fala sim, não. É horrível, não é? Então assim é você com Deus. Tem gente que é assim, fala com Deus, ou mal fala com Deus. Qual é a oração? Senhor, o Senhor sabe o que eu preciso. Amém. Que relacionamento que você tem com Deus? O que Deus parece para você? Apenas um pagador de contas, não é? Às vezes só alguém que é mais possibilitado que você e que você acha que tem por obrigação de pagar a sua conta. Igual seu pai quando você era de menor. Né? Obrigação, quem é meu pai? Então, se vira aí. Então, a oração é um relacionamento com Deus, amém? A oração não é palavras bonitas, amém? Não é aquela oração que quando a gente fica do lado do irmão, a gente tem vergonha do jeito que a gente ora. Nossa, porque esse homem, olha como que ele ora, né? É aquela oração pomposa, amantíssimo Deus, eterno Pai. E aí começa a dar todos os nomes do Senhor, pseudônimos. Às vezes tem gente que ora que explica o que ele está orando, não é bonito? Ele está orando e ele explica na oração
Mas, querido, isso não é oração, assim, propriamente dito. Eu quero dizer que a oração é relacionamento. Isso também não te dá o direito de chegar diante de Deus, ô cara, ô meu, não sei o que lá, né? Amém? Vamos ter aquele pensamento que Deus é santo, mas eu tenho um relacionamento. Então, de repente eu posso puxar a cadeira e dizer para Deus sentar, mas sempre eu vou entrar na presença do Senhor. O salmista diz isso: entra pelas portas dele com ações de graça, com louvores. Então, quando você começar a orar, comece exaltando o nome do Senhor. Você vai ver como é diferente. Amém? Você gosta de ser elogiado, né? Então, hoje, Natália e o William estão aqui, eu vou usar eles. Vocês estão mais perto, azar de vocês. Mas eu tenho certeza que se o William for pedir alguma coisa para a Natália, se ele chegar secamente, você vai fazer porque você ama. Mas é diferente se ele chegar, te elogiar, não é? Você faz com mais gosto. Assim é Deus. Deus, muitas vezes, responde a nossa oração porque Ele é Deus. E porque Ele nos ama. Mas é melhor você chegar dando palavras de amor para o Senhor, né? Senhor, como eu te amo. Senhor, eu sou totalmente carente. Eu preciso do Senhor. Então, assim você deve entrar. Segunda coisa, como que você deve entrar na presença do Senhor? Qual que é o seu papel nessa oração particular? Abre em Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, verso 26 e 27. Diz assim, verso 26. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Então, primeira coisa, querido, não acho que você sabe orar. Certinho. Porque aqui diz o quê? Que nós não sabemos como nós temos que orar. Mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus, é Ele que intercede pelos santos. Então, quem realmente sabe da nossa necessidade, não somos nós. Porque muitas vezes nós achamos que aquilo que nós estamos pedindo é a necessidade. Eu preciso disso. Mas nem sempre é. Mas o Espírito do Senhor, Ele sabe qual é a nossa necessidade. E diz, Ele intercede por nós. Ele que intercede. Então, querido, se você quer mostrar alguma coisa para uma pessoa que acredita que os santos é que interceda, mostra esse versículo. Olha o que a Bíblia diz, quem intercede por nós? Não é a Maria, não é a Cida, não é a Fatinha, nada disso. É o Espírito Santo, é Ele que sabe. Porque só o Espírito Santo conhece a mente de Deus. Lembra do profetizar? Vou falar novamente. O que é profetizar? É falar a mente e o coração de Deus, inspirado pelo Espírito Santo. Por isso que eu não posso sair falando que eu estou profetizando, amém? Porque é a mente, é o coração de Deus. Só quem sabe quem é o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo é que intercede. Muitas vezes, querido, nós estamos orando e o Espírito Santo está falando, olha, Deus, não ouve ele não, que ele não sabe nada. Vamos lá, eu vou interceder. Eu sei o que é que ele precisa. Porque só o Espírito Santo conhece a mente do Senhor. Só quem sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito. É aquele que sonda os corações, sabe qual é a mente do Espírito. Porque segundo a vontade de Deus, é Ele que intercede pelos santos. Então, o Espírito Santo está intercedendo por nós. Então, qual é o meu papel na oração particular, na minha oração pessoal? É em me entregar ao Espírito Santo. Então, quando eu estiver orando, então
adoro ao Senhor e depois eu me entrego ao Espírito Santo. Espírito Santo, me ajuda nesse tempo de oração. Amém? Às vezes você fala assim, mas eu não tenho assunto. Por que a gente fica sem assunto para falar com Deus? Sinceramente, começar de mim. Eu já muitas vezes fui orar sem assunto. Sabe assim, começo a orar e depois eu não sei direito o que eu tenho que orar? Quantos que já aconteceram isso? Eu sou o primeiro. Sabe por quê? Porque nós erramos, porque nós não nos entregamos ao Espírito Santo. Porque se você se entregar ao Espírito Santo e dizer, Espírito Santo, me ajuda nesse momento de oração, o que eu tenho que orar, me conduz, o Espírito Santo vai te conduzir. E você vai começar a orar por coisas que você nem imagina. Quantos aqui já começaram a orar por uma pessoa, você foi orar e você nem pensou nessa pessoa, e de repente essa pessoa entrou na sua oração? Levante a sua mão. O Espírito Santo sabe. Ele sabe que ele precisa usar alguém para interceder. Deus não pode fazer por aquela pessoa? Lógico que pode. Mas Ele quer nos usar, Ele quer usar a nossa oração para que aquela pessoa tenha vitória. E de repente, às vezes, nós nunca sabemos o que aconteceu, mas às vezes nós ficamos sabendo. Você começa a conversar com a pessoa diz, aconteceu isso, isso. Aí você fala, por isso que eu estava orando. Eu acredito que a intercessão saiba muito bem o que é isso. De repente o Senhor traz alguma coisa para nós orarmos. E lá na frente a gente descobre. Aí é porque, nossa, eu sou de Deus. Não, nada disso. É o Espírito Santo que é bom. Ele intercede, ele sabe qual é a vontade do Senhor. Nós, claro, nós somos de Deus, mas eu quero dizer que a honra não é sua. O mérito não é seu. O mérito é do Senhor, é do Espírito Santo. Então, quando você estiver no seu momento de oração particular, primeira coisa, adore ao Senhor. Queridos, mas eu não estou dizendo que tem que ser essa regra. Amém? Eu quero que você entenda isso. Eu estou te dando alguns versículos bíblicos que você pode seguir isso. Né? Mas é lógico que tem às vezes oração, momentos que você vai orar, que você vai ter que interceder exatamente pelo problema. Não vai dar para você adorar a Deus, não vai dar para você se entregar ao Espírito Santo, esperar Ele falar com você. Eu sei, tem horas que você precisa orar, é aquela oração, não é da mundial, mas aquela oração urgente. Tem que ser, então é específico, eu tenho que orar por aquilo. Amém? Mas quando você for ter esse tempo a sós com Deus em particular, aí você siga esses passos, você vai ver. Então o que acontece? Quando eu me entrego ao Espírito Santo, o meu espírito vai começando a corresponder à vontade de Deus, porque o Espírito Santo começa a conduzir o meu espírito. Amém? Às vezes nós oramos na alma. O que é uma oração na alma? É aquela que a gente só foca no problema. Então, por exemplo, não que isso seja errado, mas para você entender como que é a oração. Às vezes acontece alguma coisa, por exemplo, eu bati o dedinho na ponta da cama. Oh, coisa boa, né? E aí é um teste de Deus, porque aí vem aquilo que está no seu coração. De repente vem aquele palavrão, aí você já sabe, preciso passar pelo check-up de Deus, que então o negócio está feio. Mas eu bati a ponta do dedinho. Então, a oração na alma, qual que é? Se eu for orar naquele momento, Senhor, arruma o meu dedinho aí, eu não estou aguentando de dor. Não é? É aquela oração pura da alma. É porque você está precisando daquilo. Mas quando você entra com tempo para adorar ao Senhor, para orar, se relacionar, aí você espera o Espírito Santo te conduzir para a oração. Amém? Isso é tão profundo que o Espírito Santo começa a conduzir você. Por quê? Você se entregou ao Espírito Santo. Amém? Você se entregou ao Espírito Santo. Você vai ver como é bom orar, queridos. Aí você vai orar 1, 2, 3 horas. Por quê? Porque é o Espírito Santo que vai levando. Ele vai te conduzindo. Ora por isso, ora por aquilo. Ora pela Maria, ora pelo João, ora pelo Pedro. Aí você ora até por aquele que você não gosta. Quando você vê, você está declarando, profetizando, bênção para ele. Aí você fica pensando, eu não gosto dele, mas o Espírito Santo gosta. E nós somos conduzidos a orar
pelo Espírito Santo. Não podemos ser conduzidos pela nossa alma. Porque se for pela nossa alma, o que a gente vai fazer? Sinceramente, você ia orar por aquele adolescente que matou aquelas crianças, aqueles adolescentes lá em Goiânia? Naturalmente você até poderia orar. Falar, Senhor, prepara o melhor lugar no inferno para ele. Mais pertinho, onde queima mais. Né? Ou se não, sei lá, por tantos que entrou na igreja na semana passada. Né? Às vezes a gente até ora, que bom, né, que mataram ele se matou, é isso mesmo. Mas quando nós entramos, conduzidos pelo Espírito Santo, nós abençoamos, nós declaramos a salvação, e nós fazemos coisas que a nossa alma não quer, mas nós somos conduzidos pelo Espírito Santo. Então, na medida que eu correspondo com Ele, Ele vai me conduzindo. Aí, nós, conduzidos pelo Espírito Santo, começamos a falar o que a palavra do Senhor diz, mistérios com Deus, em línguas desconhecidas. É aí que entra, porque existem momentos que nem nós conseguimos entender por que nós estamos orando. Ou, às vezes, a nossa alma, ou o nosso ser não tem mais palavras para falar. E aí nós começamos a falar em línguas. Por isso que é importante que você receba o batismo com o Espírito Santo e que você receba línguas estranhas. Porque neste momento você vai usar este dom, você vai falar em línguas. Aí você diz assim, Daniel, mas e daí eu falo em línguas? E o que quer dizer isso? O que quer dizer que o Espírito Santo está falando por você. É esses gemidos inexprimíveis. É inexprimíveis para nós. Nós não entendemos. Né? Talvez, quem estava aqui quando eu falei sobre os dons espirituais? Quem estava, né? Então, quem estava vai lembrar muito bem. É possível nós falarmos em língua até expulsarmos demônio. Tem gente que diz que isso mas acontece. Porque não é nós, é o Espírito Santo em nós. Então você não precisa entender o que você está falando. É diferente quando Paulo fala, fale 1 ou 2 ou 3 em línguas e outro interprete. Isso é quando nós estamos na igreja e de repente alguém começa a falar em línguas, fala em línguas aqui, sei lá, no microfone, e não tem interpretação. Fica uma coisa estranha. Mas você pode falar em línguas. Né? Quando num culto fala em línguas, porque é algo para o seu crescimento, é o seu momento com Deus. Como diz a palavra do Senhor, é o momento onde eu sou cheio, né? Aonde eu me relaciono. Então, na oração vai acontecer isso. Muitas vezes você vai começar a orar, então o seu espírito vai se ligar ao Espírito Santo, e o Espírito Santo vai começar a passar para você algumas coisas, mas vai chegar no momento que o Espírito Santo vai dizer assim, olha, agora você vai falar em línguas porque nem você precisa saber o que é que você está intercedendo. Ou é algo tão acima que o Senhor não permite que a gente saiba. Então, Ele vai e você começa a falar em línguas, que é os gemidos inexprimíveis. Os gemidos inexprimíveis do Espírito Santo é quando você começa a falar em línguas, numa oração, e aí então o Espírito Santo está tomando seus lábios e você está orando. Amém? Terceira coisa que eu devo fazer, qual é o meu papel na oração? Vamos para 1 Coríntios capítulo 2. Primeira Coríntios capítulo 2, verso 12 e 13. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo. Eu quero que você repita após mim isso daí. Ora, nós não temos. Agora você diga, eu não tenho recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus.
Então veja, você não recebeu o espírito do mundo. Qual que é o espírito do mundo? O espírito do mundo é de Satanás. Nós não recebemos esse espírito. Ou também está dizendo aqui o espírito do mundo, e é de letra minúscula, porque quando nós nos tornamos uma nova criatura, nós temos o nosso espírito vivificado, ou seja, o nosso espírito é restaurado. Lembra que Adão e Eva pecaram e ali eles perderam a comunhão. Então o seu espírito ficou morto. Mas aí quando nós nos tornamos nova criatura, quando nós somos batizados, nós recebemos um espírito novo, vivificado. Então aquele espírito que estava morto se torna vida. O meu espírito tomou a ter vida. Então eu começo a me relacionar novamente com Deus. E aí então, nós não recebemos o espírito do mundo, porque os que estão no mundo, o espírito deles estão mortos. Amém? Nós não recebemos esse espírito, nós recebemos o espírito de Deus. E o espírito de Deus é o quê? Vida. Amém? O espírito de Deus é vida. Então você tem vida, o seu espírito tem vida. É isso que você precisa entender, que agora você é uma nova criatura. E aí a Bíblia diz assim, o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Glória a Deus, porque o Senhor nos deu de graça. Ninguém precisa pagar pela salvação. Disto também falamos, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Então, nós falamos daquilo que o Espírito Santo nos ensina. Então, quando nós entramos na oração, terceira coisa, que é o nosso papel na oração pessoal, é meditarmos reverentemente na sua presença, exatamente aquilo que o Senhor tem para nós, escutarmos. Então, quando nós entrarmos em oração, nós também temos que ter um tempo para escutar Deus. Porque aqui a palavra diz que nós só podemos falar daquilo que o Espírito Santo nos ensina. Como que o Espírito Santo nos ensina? Através da palavra e através do relacionamento. Então, quando eu oro, eu tenho que escutar também, querido. Mas qual é a nossa tendência? Nós oramos, depois levantamos, né? Senhor... Então, por exemplo, antes de dormir, Senhor, boa noite, né? Então, durma com Deus. Não, Ele já é Deus, né? Só falta a gente falar isso, né? Durma com Deus. E amém. Não, querido, e Deus não vai falar? Sempre, quando você estiver orando, lembra que você está tendo um relacionamento com Deus. Então, eu falo, não é o programa lá da televisão fala que eu te escuto, né? Ele fala, claro, fala que eu te ouço, mas eu também quero falar. Amém? Deixa Deus falar também, querido. Não vire as costas para Ele. Por quê? Você só fala daquilo que o Espírito ensina. Então tem gente que quando vai a parte de ensinar, ele vai embora. Então na oração, o seu papel também é escutar. Você para um tempo, acalma a sua alma, porque aí o Espírito Santo quer falar com você, Deus quer falar com você através do Espírito Santo. Então talvez, quantos aqui que estavam orando e de repente veio uma palavra de Deus, uma palavra da Bíblia, ou uma palavra de Deus aqui, quantos que já aconteceu isso? É uma direção, sempre é, né? É interessante, você lembra de um versículo na oração, você lembra de uma palavra, então por quê? É a parte que é onde Deus está falando com você. Isso tem que acontecer na oração, queridos. Senão não é uma oração genuína. Porque a oração é um relacionamento. Amém? Não é o credo, não é a Ave Maria, nada disso. Não é o mantra. A oração é um relacionamento. Eu falo e Deus fala comigo. Ele me ensina, ele fala assim, olha, não é assim. Faz isso, faz aquilo. Né? Vem a revelação depois da oração. Aí você fica pensando, como que aconteceu isso, né? Como que pode? É a oração, é o relacionamento. Outra coisa, qual é o meu papel na oração pessoal? Eu tenho que ler a palavra do Senhor, né? E porque o Espírito Santo inspira, nos inspira. Então, depois da oração, ou mesmo no decorrer da oração, pega a palavra do Senhor e começa
a examinar, começa a refletir na palavra do Senhor. Olha Atos capítulo 17. Então, na minha oração pessoal também, eu tenho que ler a palavra do Senhor, amém? Porque ela vai me conduzir. Porque a palavra do Senhor foi inspirada pelo Espírito Santo, foi inspirada por Deus, amém? Então, ela vai acabar me conduzindo. Então, quando eu começo a pesquisar, quando eu começo a ler, ela vai conduzindo. Aí você fala assim, puxa vida, eu estava orando, olha aqui a resposta. Atos capítulo 17, verso 11, diz assim, ora, esses de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Quando nós formos como os crentes de Bereia, você vai ver que muitas dessas heresias vão acabar. Porque você vai examinar. Amém? Lembra que eu falei para vocês? Examinem as palavras. Não é? Olhe, de repente você escuta alguma coisa, mas você não pesquisa, não vai orar, não vai ver. Mas isso está na Bíblia? Não é? Isso tem uma base bíblica? Às vezes, queridos, determinada coisa não vai estar lá escrito explicitamente. Ontem eu ouvi. Quem assistiu ontem o programa do Silas Malafaia? Alguém aqui assistiu? Não? Então assista semana que vem. Não estou fazendo propaganda, nem estou ganhando por isso. Mas ontem eu ouvi uma palavra, que não foi ele que pregou, foi o pastor Gesiel Gomes, que é um profeta, um homem profundo. Tanto é que o título, as pessoas chamam ele de príncipe dos pregadores. É um senhor, mas eu amo ouvir ele falar. Eu lembro que a primeira vez que eu vi ele pregar foi lá naquela igreja Assembleia de Deus do Taboão, sabe, Sérgio? Eu era adolescente e eu vi aquele homem pregar. E ele tem um conhecimento de Bíblia, assim, uma coisa fora do comum. E aí, então, ele estava falando exatamente algumas coisas nesse nível, né? Que às vezes nós achamos que é coisa de Deus e não é de Deus. Aliás, Deus abomina. Mas aí o que acontece? A gente acaba engolindo porque a gente não lê na Bíblia. Aí alguém fala alguma coisa, a gente acredita. Né? Lembra que eu falei para vocês? Tem até no Face um homem que fala de 4 ou 3 coisas que Deus não falou, que não está na Bíblia, que a gente acredita. Que é como aquela história dos carros de fogo lá de Elias, né? Que Elias foi levado em carros de fogo. Mas a Bíblia não diz isso. Diz que os carros de fogo passou e Elias foi transladado no redemoinho. Mas a gente até canta, né? Que Elias foi no carro de fogo. Então veja, por quê? Porque a gente não é igual esse povo de Bereia que chegava em casa, ou depois ia orar, enfim, depois ia examinar as Escrituras. Então, na oração eu também devo ler a palavra do Senhor, porque ela vai me direcionar. A melhor profecia, eu amo os dons espirituais, você sabe que eu sou penteca mesmo, eu gosto. Mas nada supera a palavra de Deus, nenhuma profecia. E a Bíblia diz que nós temos que julgar a profecia, não o profeta, a profecia. Às vezes o profeta, se você for olhar o profeta, né? Se você for olhar a vida, todos nós somos pecadores, amém? Então, às vezes, a nossa tendência é julgar o profeta, né? Então, o profeta, né? Por exemplo, na minha cabeça, o que eu entendia de profeta, né? Tinha que ter terno, gravata, as mulheres do cabelo lá embaixo, perna peluda, aí era profeta. Mas aí se viesse uma de cabelinho curto, ou um cara de bermuda, não, isso não é profeta, é do diabo. Mas a gente não tem que julgar o vaso, nós temos que julgar o conteúdo. O que ele falou? Não, é de Deus, tem base bíblica. Eu sei, está acontecendo comigo, entendeu? Eu tenho que julgar a profecia. Então, quando eu estiver orando, depois eu tenho que ler a palavra do Senhor. Qual é o meu papel
na oração pessoal. Romanos 12, 2. Aleluia. Que diz Romanos capítulo 12, verso 2. E não vos conformeis com este século, mas transformar-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse é um dos versículos que eu mais amo na palavra. Talvez seja o primeiro. Então nós temos que sair daquele momento de oração o quê? Renovados no nosso espírito e na nossa mente. Então quando nós terminamos de orar, o nosso papel vai sair renovado. Então como que eu sou transformado na minha mente? Quando eu oro ao Senhor, quando eu busco ao Senhor. Então quando eu tenho esse relacionamento, quando eu saio da presença do Senhor, eu saio renovado. Quantos aqui foram por um tempo de oração com um pensamento e quando levantou saiu com outro pensamento? Recebemos a renovação na nossa mente. Às vezes nós dobramos o joelho pensando que tudo acabou e quando a gente levanta a gente está destruindo tudo, não é? Porque na oração nós recebemos a renovação na nossa mente, no nosso espírito, então nós saímos renovados. Esse é o nosso papel. Então você deve orar até que a sua mente, você sinta que a sua mente foi transformada, que a sua mente agora está com aquilo que Deus está pensando. Amém? Então eu saio desse momento de oração dessa forma. E qual que é os benefícios que eu tenho? Você acha que tem benefícios quando eu tenho essa oração com o Senhor? Olha o que diz a palavra do Senhor. Lucas capítulo 22, verso 46. Então, quais os benefícios que a palavra do Senhor me assegura que eu tenho quando eu saio desse tempo de oração? Lucas 22, 46 diz assim, às vezes Jesus fala isso conosco até hoje, viu? Até hoje ele ainda continua falando. E disse-lhes, por que estáis dormindo? Diga isso para o seu irmão, quem sabe ele está dormindo de verdade? Por que você está dormindo? Foi dormir tarde ontem, né? Se fosse hoje, nós ia responder, Jesus, não deu, né? Eu fiquei na internet, etc. Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Então, qual que é o benefício quando eu oro ao Senhor? Quando eu tenho esse tempo de oração? O que acontece? Nesse tempo de comunhão, de alegria, eu recebo o entendimento do Senhor, eu recebo conforto, eu recebo direção, eu recebo o poder do Senhor para vencer as tentações. Então, se você quer vencer as tentações, ore. Porque quando você levantar, você vai sair forte. Sabe? Quando você levantar, quando você estiver depois de um tempo de oração, você vai ver que você vai receber direção do Senhor e você vai ter força para resistir toda a tentação. Então eu posso te ajudar em oração, seu irmão pode te ajudar, mas a melhor pessoa que vai, a melhor arma para você vencer a tentação é você orar. Porque aí Deus vai lá te dar direção, fala, ó, não faz isso, não faz aquilo. Age dessa forma, faz isso. Amém? Então você recebe isso. O que mais que você recebe? Olha o que diz a palavra do Senhor. Deixa eu ver, Isaías 59, verso 19. Abra aí, Isaías 59, verso 19. Quando eu oro, olha o benefício que você recebe. Eu amo esse versículo também, Isaías 59, 19. Diz assim, então temerão o nome do Senhor, desde o poente e a sua glória desde o nascente do sol. Vindo o inimigo contra uma corrente de águas, o Espírito do Senhor arvorará contra ele a sua bandeira. Quando nós oramos, nós temos vitória contra o nosso inimigo. O Senhor vai à frente, quando diz arvorará, ele pega a bandeira e balança assim, ó, na frente do inimigo. Vitória. Estou garantindo a vitória desse que está levantando agora desse tempo de oração. Então quando eu oro, eu recebo força, eu recebo poder contra o meu inimigo, o Senhor vai à minha frente.
Amém? Então vamos começar a orar para nós termos vitória. Deus nos ajuda a orar, o que você acha? Eu já falei, né? Que sim, Deus nos ajuda através do Espírito Santo. Então, quando Deus nos deu o Espírito Santo, uma das coisas que Ele nos deu foi para orar por nós. Amém? O Espírito Santo é uma arma ao nosso favor, para nos ajudar. Por isso que eu preciso me relacionar com o Espírito Santo. Às vezes eu tenho uma boa relação, talvez você vai achar louco o que eu estou falando. Mas olhe na sua vida, às vezes nós temos uma boa relação com Deus, né? Nosso Deus é nosso Pai. Nós temos uma boa relação com Jesus. Jesus, eu te amo por aquilo que Jesus fez. Mas e com o Espírito Santo? Então, o Espírito Santo não é só para você pular, rolar e chorar e babar, nada disso. O Espírito Santo é para te ajudar. Foi isso que Jesus falou. Olha, eu vou, mas eu vou deixar um parceiro. E ele vai te ajudar vocês, vai conduzir. Então eu tenho que ter um bom relacionamento com o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é que vai me ajudar a orar. Então, quando eu tenho um bom relacionamento e eu deixo Ele agir, então Ele é que faz, Ele que me ajuda. Então, através do Espírito Santo, quando eu tenho essa ligação, quando eu deixo o Espírito Santo agir, então eu recebo do Espírito Santo armas. Então eu recebo línguas para orar no Espírito, então para que o Espírito Santo possa usar os meus lábios para me ajudar. Amém? Então Deus nos ajuda a orar. Então, querido, você não precisa ser do ministério de intercessão para saber orar. Você só precisa ter um relacionamento com o Espírito Santo que Ele vai te ajudar a orar. Vamos ver? Isso. Nós podemos ver isso através da Bíblia. Quando nós lemos Romanos 8:26, se você quiser ler mais uma vez, que diz exatamente isso, que o Espírito Santo nos ajuda. No verso 27 diz assim: é aquele que examina os corações, sabe qual é a intenção do Espírito. É Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Então, o Espírito Santo nos ajuda. Agora vá para Romanos, capítulo 8, 26. Não é a lição principal, mas é importante. Isso são armas que te ajudam na oração. Então, nessa manhã, procure o batismo com o Espírito Santo, procura o dom de línguas, porque olha o que diz Romanos 8, 26. O que diz aí? Porque o Espírito Santo intercede, a última parte, intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, como nós não sabemos como orar, então o que acontece? O Espírito Santo vem, nos auxilia, faz a súplica a Deus através de nós. E aí então acontece que está em Romanos 8, 26. Ele começa a atuar com gemidos inexprimíveis. Então por que é necessário eu orar em línguas? Para que aconteça isso. Porque eu não sei como que eu tenho que orar às vezes. Mas o Espírito Santo vem e me ajuda. Primeira Coríntios capítulo 14, verso 4. Qual que é o benefício de nós orarmos em língua? Talvez, algum momento você vai falar, mas isso não é mais para hoje. Você não precisa falar em línguas. Olha o que diz 1 Coríntios 14, verso 4. A parte A diz assim: o que fala em outra língua a si mesmo se edifica. Lembra que eu tinha te falado? Você é edificado quando você ora em línguas. Então eu quero te encorajar nessa manhã que você busque falar em línguas. Diga, Sérgio. Todos escutaram? A nossa alma, isso é a palavra do Senhor, não é o Sérgio que está dizendo. A nossa alma fica infrutífera, ou seja, eu não oro conforme o meu coração. Eu oro segundo a vontade do Senhor, amém?
Talvez quando eu dobro o meu joelho, a minha vontade é que o Senhor fulmine a pessoa. Faça um churrasquinho. Judas, acho que é Judas 20. Vamos ler Judas 20? Judas só tem um capítulo, então Judas 1, 20. Muito bom isso daí, Pedrinho, isso aí. Judas capítulo, verso 1, né? Versículo 20, diz assim: Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Então eu sou edificado na minha fé, né? Quando eu oro em línguas, no Espírito Santo. Então é importante eu orar em língua. Então você fica pensando assim, então já está o segredo aí. Eu dobro o joelho e começo a falar em línguas. Não, eu tenho que falar em línguas, orar em línguas e orar com o meu entendimento, amém? Os dois são necessários, amém? Os dois são necessários. Eu não só tenho que falar em línguas, orar em línguas, mas eu também tenho que orar em português, sei lá, inglês, francês. Num curso de uma pessoa que eu gosto muito, que eu fiz, que é a doutora Sara, que eu fiz, a Rose fez, algumas pessoas, nós fizemos, ela conta isso, né? Porque ela fala português, fala inglês, fala japonês, e ela falou que teve um tempo que ela orava e chegava no final, ela não tinha mais o que falar. Até que ela foi batizada com o Espírito Santo, então agora ela entendeu. Ela falou assim, olha, eu posso falar 3, 4 línguas, mas vai chegar um momento que a gente não tem o que falar. Só em línguas mesmo. Que nós já não temos mais como expressar. Então tem que ser as duas coisas, amém? Então eu tenho que orar em línguas, mas eu também tenho que ter a minha oração com entendimento. Então não é só línguas, não é só na minha língua original, em português. Mas eu tenho que ter as duas coisas, caminhar com as duas coisas. Olha o que diz a palavra, até ensina. 1 Coríntios 14, verso 15, diz assim: Que farei, pois? Orarei com o Espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o Espírito, mas também cantarei com a mente. Se tu bendizeres apenas em espírito, como dirá o indouto o amém depois da tua ação de graças, visto que não entende o que diz? Então, por exemplo, se alguém entrar aqui e todos nós só estivermos falando em línguas, aí o indouto aqui é aquele que não conhece o Senhor, como que ele vai falar amém? Pois, gente, que loucura é essa? Eu vou embora que eu não estou entendendo, está todo mundo doido. Então nós temos que orar com entendimento, né? E falar em línguas, amém? Para que as duas coisas possam entrar em acordo e eu ter vitória. Quanto tempo o Espírito ora em nós? O tempo pode variar, pode levar alguns minutos, mas como pode levar dias. Daniel orou o quê? Por 21 dias. Então, existem orações que nós faremos muito tempo. Existem orações que nós faremos alguns minutos. Talvez você vai falar em língua muito tempo, ou às vezes você vai falar em língua pouco tempo. Pode falar, Pedro. Sim. Então, orar é uma questão de prática. Às vezes nós vamos orar muito tempo. Às vezes nós vamos orar pouco. Então vamos usar um exemplo prático aqui para nós terminarmos, né? Quanto tempo você orou, Carliante, pelo Marconi? Isso. Desde quando você se converteu, você já começou a orar. Então veja. Às vezes nós oramos uma semana, a gente já desiste, né? Então tá vendo? Mas graças a Deus que ela insistiu em orar, né? Mas
Então veja aí, Marconi, 9 anos essa mulher orava por você. Glória a Deus. Mas tudo tem o seu tempo. Então, talvez você vai orar muito tempo, às vezes você vai orar pouco tempo. Amém? Então, nós não sabemos quanto tempo nós temos que orar por determinada coisa, mas vamos orar até que aquilo aconteça, até que o Senhor faça. Por quê, queridos? Tudo já aconteceu no mundo espiritual, amém? Você tem que ter entendimento disso, que no mundo espiritual, no mundo do Espírito, já aconteceu. Mas nós, quando nós oramos, nós trazemos aquilo que está lá no Espírito, com Deus. Nós trazemos para o natural. Amém? Alguém quer fazer alguma pergunta mais?